Hoje com o pastor Joseph Prince. Anos atrás, eu consegui memorizar o Salmo 23 e se você perguntar, até o meu filho já conseguiu memorizar isso. Meu filho já subiu aqui quando ele tinha de 3 a 4 anos de idade, citando o Salmo 23. Olha, é o favorito, mas isso pode nos privar de uma grande revelação nele. Precisamos meditar na palavra. Memorizar é uma coisa, mas medite na palavra. Uma outra palavra para meditar é refletir. Eu preciso refletir nisso. Essa palavra, refletir, pode ser usada como uma com outro significado. A palavra refletir, ela começa com ré porque repete alguma coisa. Refletir quer dizer pensar de novo. E temos uma geração de pessoas que não conseguem refletir porque dizem que não tem tempo para isso. E por isso seria bom para nós não levar o telefone para o vaso. Talvez você o deixe cair. Alguém já passou por isso? Não é? Então, te digo isso, de vez em quando vai lá, assente-se e medite. O que eu aprendi hoje? Ok, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o Senhor? Quem é o meu Deus? O Senhor. O Senhor é refletir. Isso é meditar. Quem é o meu pastor? O Senhor. Uau! O Senhor, olha bem, não é o homem mais rico neste mundo que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia! O Senhor é, e é o quê? Tempo passado, tempo presente, futuro? É meu pastor. Olha, isso é pessoal. É meu. É minha posse, é meu. Um pastor pessoal. Pastor quer dizer cuidado, apacenta, cuida, protege, defende, lidera, direciona. Me sinto bem. Eu te digo, ali no vaso, vai ser bom para você refletir nisso. Amém? E por isso, muitas pessoas estão perdendo isso. Muitos não têm tempo, não refletem, não meditam. É uma geração que não reflete, fica só ligada em muitos entretenimentos, amigo. Precisamos de tempo para meditar na palavra de Deus. E eu estava meditando no Salmo 23 e eu cheguei nessa parte. Nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas veio uma revelação a mim. Quando você olha para esse texto, você vê uma pessoa vivendo a sua vida de forma normal e ele está falando do Senhor na segunda pessoa, como se estivesse falando para alguém. Olha isso. O Senhor é o meu pastor, estou falando com você. Não é para o Senhor, estou falando com você, certo? O Senhor é o meu pastor, segunda pessoa. O Senhor é o meu pastor. Ou terceira pessoa devia falar. O Senhor é o meu pastor, estou falando com você. O Senhor é o meu pastor, estou certo? Sou certo? O Senhor é o meu pastor, Ele me faz deitar. Ele me guia às águas tranquilas. Me guia pela vereda da justiça, estou falando com você. Estou falando com você sobre Ele. Percebeu isso? É assim que muitas vezes nós nos falamos. Muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor é assim, nós falamos do Senhor para as pessoas, falamos para a esposa, falamos para os filhos, falamos uns com os outros sobre o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo, o que Ele tem feito. Isso é bom, é relacionamento. Mas quando você passa pelo vale, e hoje estou falando sobre vale, o que fazer quando você está no vale? Quando você passa pelo vale, escute, a Bíblia diz, olha, Ele me faz deitar, Ele me guia, mas chegando no vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora ele fala com Deus. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Isso é a Santa Ceia. E prepara uma mesa não na ausência dos seus sintomas, mas na presença dos teus sintomas, ele prepara a mesa. Na presença dos inimigos. Se o nome dele for câncer, se o nome for depressão, ou se for um vício, seja o que for, ele prepara uma mesa. E olha, você não preparou. Você traz os elementos, mas o Senhor quem preparou. Veja o Senhor preparando para você. E você não vai ver isso como algo legalista mais. Mas quando você passa por uma luta, não é mais suficiente somente você falar para alguém do Senhor. Você precisa falar com Ele. Tua vara, teu cajado, tu estás comigo. Não temerei mal algum porque tu estás comigo. Tu preparas uma mesa para mim. Tu unges a minha cabeça com óleo. E o resultado? Certamente, bondade e misericórdia vão me seguir. E a palavra hebraica é como caçar a um animal. Vão te caçar. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te caçar todos os dias da sua vida. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão
te caçar. Você não vai conseguir fugir, vão te caçar. Que perspectiva acordar todo dia e ver que a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor estão do lado, te caçando todos os dias da sua vida, até você habitar na casa do Senhor para sempre. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Olha, a expressão presos da esperança. Nós vimos na semana passada a palavra grega no Novo Testamento para esperança. Qual é? Elpis, certo? Elpis é uma expectativa positiva do bem no seu futuro. Agora, no hebraico, a palavra é tikvah. Presos do tikvah. Tikvah é esperança. Esperança. Amém? Esperança. Você conhece o hino nacional de Israel? Ele é muito lindo. Se chama Ha-Tikvah. Ha é o, artigo definido. Tikvah é esperança. Você já ouviu? É assim. Uma melodia linda, muito linda. É chamado A Esperança. E olha que título lindo para o hino nacional. Amém? Tikvah, esperança, nos dá a ideia de uma corda. Na verdade, o pronome é tikvah, mas o verbo é a palavra kavah. Kavah é usada quando diz os que esperam no Senhor. A palavra esperar ali é kavah. Se amarrar no Senhor com essa corda. Amém. Ter esperança no Senhor. Ter esperança. Esperança no Senhor, porque nele você vai ter um bom futuro. Você vê um futuro onde os seus sonhos são concretizados. Amém? O mundo não tem essa esperança porque eles não acreditam que isso vai acontecer. Mas você pode ter essa esperança e saber que vai acontecer. Amém? Tikvah. Você vai subir com asas de águias. Amém? Você vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não se afadigar. Até os jovens cansam e se fadigam, a Bíblia diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Amém? Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Nada neste versículo fala sobre idade, a não ser os jovens cansam. E até os jovens podem desmaiar. Mas os que esperam no Senhor não têm idade. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Os presos de esperança, Deus prometeu, através de uma história muito triste que aconteceu, a um homem chamado Acã, que foi apedrejado neste vale chamado Vale de Acã, ou Acor no hebraico. Deus prometeu anos depois, enviando o profeta Oséias. Vamos ver a história, capítulo 2, verso 15. Deus diz: "E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito", diz o Senhor. Ele prometeu a Israel, e essa promessa também é para nós, que no seu vale de Acor, e Acor quer dizer problema no hebraico, neste vale de Acor, Deus colocou uma porta da esperança. Uma porta de tikvah. A porta de tikvah. Colocou uma porta de esperança. Quer dizer, uma porta de tikvah. Olha bem, essa porta não está numa montanha. Está bem ali no vale. Montanha sempre fala de boas experiências, bênçãos. E nós podemos dizer vitórias. Estou no topo da... Você não diz, eu estou no vale, sabe, onde o sol está brilhando, onde a onda chega até a praia e parece até o final do mundo. Porque o sol continua brilhando. Muitos cantam isso. Certo? Mas olha bem, eu estou no topo da montanha e olho para a criação. Encontrei o Senhor e Ele está sempre comigo. Lindo! Maravilha! É melhor do que o pastor Mark. Deus prometeu que a porta está no vale e quando você está bem se sentindo no topo da montanha, ali tudo está muito bem. Amém? Mas descemos ao vale e o vale fala de lutas. Então essa mensagem é o que fazer na luta. O que esperar durante a luta. Amém? O diabo fala, você está ali, você caiu ali, você vai ficar ali. Não, você está somente passando pelo vale. Pelo quer dizer que você vai chegar do outro lado.
Amém? E você está no vale. Deus prometeu que no vale do problema, procure a porta da esperança. Há uma porta da esperança. Amém? Abra a porta esperando o melhor. Abra a porta porque o seu Deus está do seu lado. Não permita pensamentos negativos da situação ou circunstância te colocarem para baixo. Não escute aqueles que são negativos. Amém? Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. O problema morreu. Seu casamento morreu. Não tem mais esperança para a rebeldia do seu filho. Olha o que Jesus disse: não temas, altirá em hebraico. Não temas, altirá. Crê somente e ela vai ser curada. O casamento vai ser curado, esse problema vai ser resolvido, seu filho vai ficar bem, amém. Sua filha vai ser restaurada, glória a Deus, o futuro dela é bom, amém. Não temas, crê somente. Escute a palavra de Jesus, não permita que as palavras dos pessimistas e todos os que são prisioneiros do desespero te coloquem para baixo, com suas palavras. Glória a Deus. E aqui Deus nos dá essa promessa, e Jesus pagou o preço, e o preço foi muito alto. Foi em um vale que isso aconteceu. No vale onde existe uma montanha chamada das Oliveiras. E foi num jardim. Porque o pecado do homem contra Deus foi no jardim, o jardim do Éden. E o sofrimento de Jesus começou no jardim. Lembra do filme A Paixão de Cristo? Começou no jardim, porque foi onde começou. A Bíblia diz que Jesus orou no jardim. E aconteceu isso, e posto em agonia, orava mais intensamente. A palavra agonia aqui vem da palavra grega agonia, que quer dizer intenso exercício emocional e mental, como uma pessoa estivesse sendo rasgada, dilacerada. Como um exercício, a palavra ginástica está ali no grego. Com essa palavra agonia, de agonizar, estar em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Tudo tem um significado. O Espírito Santo colocou isso, o seu sangue corria até o chão, porque naquele outro jardim, no jardim original, no lugar onde tudo era providenciado ao homem, o homem só colhia e comia, não tinha que trabalhar. Para isso, tudo já estava preparado. As coisas já estavam prontas. Deus fez o homem por último para desfrutar de tudo que Deus tinha criado. Mas o homem pecou e, como resultado, os frutos e a comida do Egito, um retrato do mundo, era com muito trabalho, trabalho árduo. Olha, a comida do Egito, melão, alho, cebola, pepinos, doía as costas, tudo era no chão, tinha que se dobrar para pegar. Mas o fruto de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra de Deus para o povo, era fruto como as uvas, videira, azeite de oliva, amém, e também romãs, amém, figos. Tudo isso você colhe em pé. Não tem que se dobrar para pegar. É uma figura para nós de que a vida na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para você, é uma terra de verdadeiro descanso. Uma terra que tem toda a provisão e não tem trabalho árduo envolvido. Mas quando Adão pecou contra Deus, 3 coisas ele falou para Adão. Quero que preste atenção. Número 1, maldita seja a terra por sua causa. A terra ficou maldita. Número 2, espinhos e cardos ela vai produzir. Não havia espinhos antes. Agora tem espinhos e por isso Jesus usou a coroa de espinhos. Sempre que você tem um pensamento que te machuca, que te traz agonia, sempre que tem um pensamento doloroso, sempre que um pensamento de medo entrar na sua mente, na sua cama no meio da noite, e você acorda com esses pensamentos, e este espinho fere a sua mente, e outro pensamento fere a sua mente, você tem que se lembrar que Jesus usou a coroa de espinhos para que você não sofra isso. Ele te livrou disso. E Deus disse, a terra está maldita, ela vai produzir espinhos, e ele também disse que agora então pelo suor do teu rosto comerás pão. Não vai ser mais fácil. Tudo resultado do pecado. E aqui diz que Jesus suou no jardim até o seu suor se tornar gotas de sangue. É algo que os médicos chamam de hematidrose, que quer dizer que quando alguém está debaixo de muita pressão, algumas pessoas, e isso já aconteceu antes, os capilares em torno do seu rosto, eles se rompem. E o sangue desce como suor. Suor e sangue se misturam. Mas há algo no sangue de Jesus que era único. Número 1, não havia pecado no seu sangue. Número 2, ele era Deus e também homem, então era sangue divino. Número 3, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura.
sempre traz remissão. E no momento que ele suou, com agonia, ele tomou as suas agonias naquele jardim, foi onde começou. Ele tomou aquilo e foi tão terrível que só de pensar em se tornar pecado na cruz, ele nem tinha se tornado pecado, não tinha ido à cruz. Mas o pensamento de se tornar pecado mexeu tanto com ele, porque eu e você nos acostumamos com o pecado, mas não dá para imaginar um Deus, o Filho de Deus que amava tanto o Pai, com a natureza sem pecado, que nem mesmo experimentou o pecado, que não queria nem estar perto do pecado. E ter essa natureza santa como Jesus, o quanto ele sofreu quando pensou em se tornar pecado. E muito mais ainda quando se tornou pecado, na cruz. Se o pensamento de se tornar pecado, em antecipação, o fez suar sangue, ele carregou a sua depressão, ele carregou o seu pensamento de agonia e ele suou sangue. Mas no momento em que o seu sangue, o sangue que purifica, tocou o suor, ele remiu e nos tirou de um lugar de depressão humana, também de suor humano e também obsessão humana, trevas humanas de pessimismo. Nos libertou porque ele suou sangue. E olha, o Espírito diz que aquilo correu até o sangue que salva, o sangue que restaura, o sangue da redenção. Correu até o chão. A terra estava maldita, agora por onde você for é abençoado. Isso explica, irmãs, que quando você entra numa loja, ninguém está lá, as pessoas entram. Você é uma bênção onde você vai. Irmãos, estão com fome? Amém. Não é direção de Deus, muitos de vocês não fazem isso, só estão com fome. Você vai até o shopping, ninguém está lá na praça de alimentação, mas você se assenta e as pessoas chegam. Não é? Você tem que saber que você é uma bênção. Algo acontece ali. Sorria e diga, eu sou uma bênção. Ei, é isso aí. Yeah, amém! Glória a Deus. Quero te contar uma história interessante. É uma batalha que muitos não conhecem na Bíblia, mas te mostra o que esperar na batalha. Uma batalha onde você conhece a história antes de Elias fazer fogo descer do céu para converter toda a nação de volta para Deus. E o Deus que respondesse por fogo seria o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que nome lindo! Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele respondeu com fogo e então toda a nação, todo o povo disse para Deus, Yahvé é Deus! Yahvé é Deus! Toda a nação se converteu num dia pelo profeta Elias, mas quase ninguém lê a batalha que vem depois. No próximo capítulo, uma batalha do rei da Síria se chamava Ben-Hadad. E Ben-Hadad era um tipo do diabo. E o que ele faz quando vem a você? Sabe esse Ben-Hadad? O rei da Síria no norte, ele desceu contra Israel. E nessa época, o rei de Israel ainda era Acabe. E era um rei malvado. Mas a nação tinha se arrependido e se voltado para Deus. Amém. E o Senhor se tornou Deus deles de novo. Aleluia. Então o favor de Deus estava ali. Mesmo o líder não sendo bom. Amém. E eles estavam debaixo de ataque. E Ben-Hadad veio e cercou a cidade. Vamos ler a história. E Ben-Hadad, rei de Arã ou da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis. Olha, ele não foi sozinho, mas 32 reis havia com ele. Imagina, Israel estava em menor número, com menos armas, e olha bem, e cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. Você se lembra, Gabriel, que fomos lá em março? E Samaria está numa montanha. Fomos lá e vimos o limite de Samaria. A Samaria de Acabe. Ok? Agora imagina aquele lugar todo cercado por 32 reis, liderados pelo rei da Síria, Ben-Hadad. E olha bem o que Hadad disse no verso 3. A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Às vezes, quando você passa por uma luta, você ouve isso. O diabo vem e diz, sua saúde é minha. Seus filhos, sua família, são meus. Olha bem para o mundo, todos os valores. Eu estou invertendo todos eles. E branco se torna preto. Certo se torna errado. Mal é bom. Os que são bons são vistos como mal. E consigo segurar o progresso de todos. Eu fiz isso. Vou fazer isso com seus filhos. Seus filhos são meus. Sua esposa é minha. Seu marido é meu. Sua prata é minha. Sua prosperidade é minha. O que fazer
O que você faz? Volta semana que vem. Já cansei de pregar, sabe? Então, o que aconteceu foi isso. Você sabe que Deus envia os seus, como eu falei, profetas ou servos de Deus, como boca de Deus, alguém enviado por Deus, e um profeta veio. Não sabemos se foi Elias, ele tinha acabado de receber uma vitória, mas eu acho que aqui era outro profeta, e esse profeta foi a ele. E o profeta disse a este rei de Israel. Vamos ler? E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, rei da Síria, e todos os outros 32 reis? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Sabe quantas pessoas em Israel tinha na época? 7.233. E o inimigo era muito maior. Muito maior. Amém? Vamos ler? E disse Acabe: por quem? Como Deus vai fazer isso? Como ele vai nos libertar? Por quem? Assim diz o Senhor: pelos moços, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens, pelos jovens. Amém? Isso inclui o pastor Mark também. Ok. Pelos moços, disse o profeta, mas não eram moços comuns, eram príncipes das províncias. Essa versão diz príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E ele disse: tu? Foi o que ele disse. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e quantos jovens eram? 232. E depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, quantos eram? 7.000. 7.000. Então eles tinham como líderes, os jovens como líderes. Isso é confiar em Deus. Você manda os anciãos com experiência, como Golias. Amém? Mas aqui Israel disse: Deus usa a queixada de um jumento para matar 1.000 homens. Deus usa somente um vaso de barro e uma lâmpada para matar milhares com 300 homens. Deus usa o fraco para confundir o forte. Sabe quem vai na frente? Os jovens irão. Olha isso. Os jovens foram, lideraram o povo de Israel e lutaram nas montanhas. E a Bíblia diz que houve uma grande derrota para o exército da Síria e para os outros reis. É usada a expressão grande estrago ali. Foram derrotados. Depois, o rei da Síria voltou à sua terra, depois da guerra, e perguntou: o que aconteceu? Nós tínhamos mais gente. E os servos dos reis falaram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles no campo, no vale, se não somos mais fortes do que eles. Ou seja, o inimigo disse: a razão por que perdemos é porque lutamos nas montanhas. E o Deus deles é Deus de montes. Mas se lutarmos no vale, eles vão perder. Porque o Deus deles não é Deus de vale. O que ele disse é que, quando passamos pela experiência de vales, e alguns crentes ainda creem nisso, pensam que Deus os abandonou. Deus só trabalha na sua vida quando sua vida está certa. Você é imaculado, santo, você está muito bem, e Deus diz: você está andando bem, vem aqui comigo. Agora eu posso fazer isso, ok? Mas não posso te ajudar se você está sujo, se você tem feito algumas coisas erradas e você aprontou algo e esse problema que você enfrenta você mesmo provocou. Você está com problema nos pulmões, os médicos falaram isso para você e você ainda fuma, isso é muito errado. Olha bem, se você não mudar e não chegar até onde eu estou, onde tem ar fresco, eu não posso fazer nada por você. É assim que o mundo vê Deus. Um Deus baseado em méritos. Ontem o Senhor falou comigo e disse: Satanás compreende os atributos judiciais de Deus, mas ele não entende nada da graça. Por isso ele fala isso. E se você fala do amor de Deus, ele não entende isso. Ele ainda fala assim: Deus só te ama quando você faz certo. Volta para o seu entendimento de justiça. Ele era um dos querubins que guardava a justiça do trono. Ele era um dos querubins. Ele só entende esse lado jurídico. Ele não entende a graça. Mas essa é uma outra mensagem que eu vou pregar outro dia. Glória a Deus. Mas eu quero falar isso, amigo. Olha muito bem o que o diabo diz.
Ele é Deus dos montes, não é Deus dos vales. Está me ouvindo? E então, no acampamento de Israel, um profeta veio. O homem de Deus foi até o rei e disse: cuidado, o inimigo vai voltar daqui 1 ano. Daqui 1 ano ele vai voltar. Na primavera vai voltar. E dessa vez vão ter 100.000 soldados, saiba disso. Muito numeroso. Não somente isso. Ele disse, eles vão pelejar e vão falar isso. E a Bíblia diz que os filhos de Israel se acamparam como 2 pequenos rebanhos de cabras. E o homem de Deus disse, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus disse, porque eles falaram que eu sou só Deus dos montes e não Deus dos vales, eu os entregarei nas tuas mãos. Para demonstrar que eu sou o Deus dos vales. Olha como Israel se acampou. Como se fossem 2 rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Vamos ver o resultado, olha isso. E 7 dias estiveram acampados um defronte do outro, e ao 7º dia a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Olha, desta vez eles lutaram no vale. Mais uma vez Deus mostrou a si mesmo como o Deus dos vales.